Toda relação de dependência em que uma incógnita depende do valor da outra é denominado função. A função exponencial também possui essa mesma relação de dependência, com a diferença de que sua parte variável, representada por x, se encontra no expoente. A lei de formação exponencial indica que a base elevada ao expoente x precisa ser maior que zero e diferente de 1, ou seja, não pode ser negativa, não pode ser zero e não pode ser 1. Pode ser entre 0 e 1 e maior que 1. É definida pela função f de x igual a elevado a x. Por exemplo, no item A, onde f de x é igual a 2 elevado a x, é uma função exponencial, pois a variável está no expoente e 2, que é a base, é maior que 1. No item B, onde é 3 elevado ao x, também é uma função exponencial, pois o expoente é a variável e o 3, que é a base, é maior que 1. Do item C, onde função de x é igual a 1 sobre 3 e está elevada a x, também é uma função exponencial, pois a variável x está no expoente e 1 sobre 3 seria maior que 0 e menor que 1, então também se enquadra na lei de formação de uma função. Como igualar bases. Como no nosso exemplo sugerido, 2 elevado a x igual a 8. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, como é que a gente sabe que é uma equação exponencial? Porque o nosso x está no expoente, ele é uma incógnita. Então aqui o que a gente tem que fazer? Igualar esse 8 a 2. O que a gente sabe? 8 é a mesma coisa que eu dizer que é 2 elevado ao cubo. Ou também eu posso fatorar, se você achar melhor. Fatoramos por números primo menor, 2. 4, 2, 2, 2, 1. Isso aqui é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, eu sei que 8 é igual a 2 ao cubo. Vamos reescrever aqui embaixo. 2 elevado a x é igual a 2 ao cubo. Regra básica. Quando eu igualo as minhas bases, igualei as bases, expoentes diferentes, mas igualei as bases, o que eu posso fazer? Corto as bases. Cortando as bases, sobra o meu expoente e a minha incógnita. Então, reescrevendo aqui embaixo, eu sei então que x é igual a 3. Esse é o nosso resultado. Isso é o raciocínio básico para nossas equações exponenciais quando igualamos bases. Aqui a gente tem a equação, então o que a gente vai fazer primeiro? Isolar a variável. Passa o que tem x para o outro lado, altera o sinal, ficou esse resultado. Agora o próximo passo é fatorar para tentar deixar os dois números na mesma base. O que a gente fez? Dividiu 243 por 3 até chegar no 1, ficou 3 na quinta. Nisso já encontramos o 81 também, que é 3 na quarta. Então, substituímos o 81 por 3 na quarta, mantemos a raiz cúbica de 3 e substituímos o 243 por 3 na quinta elevado a x. Então, o que a gente faz agora? Retira da raiz para deixar na mesma base. Como é que a gente faz para retirar da raiz? A gente pega o número que está no expoente e transforma ele para numerador, e o número que está no índice passa a ser denominador. Então, a gente fica com 3 na 4 sobre 3 igual a 3 na 5 sobre x. Potência de potência, multiplica. Ficamos, então, com 3 na 4 sobre 3 é igual a 3 na 5x. Agora, a gente tem a mesma base, pode eliminar as bases, e aí ficamos só com 4 sobre 3 igual a 5x. O 5 passa para cá, multiplicando, ficamos com o resultado x é igual a 4 sobre 15. 3 elevado a x mais 1 igual a 81. Primeiramente, vamos igualar as bases e fatorar o 81. Como é que se fatora? Vamos fatorar o 81 por 3. 81 dividido por 3, que é igual a 27.
27 dividido por 3, que é igual a 9. 9 dividido por 3, que é igual a 3. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Portanto, podemos dizer que 81 é igual a 3 elevado a 4, pois ele foi dividido 4 vezes. Então, pegamos esse valor e voltamos para a equação. Ficou 3 elevado a x mais 1 igual a 3 elevado a 4. Como é a mesma base, nós cortamos e trabalhamos somente com os expoentes. X mais 1 igual a 4. Nós passamos esse 1 para o outro lado, mudando o sinal, que daí vai ficar negativo. X igual a 4 menos 1, x igual a 3. Nós temos um conjunto solução unitário, que é somente o 3. Então, gente, agora a gente vai ver como é que a gente faz um gráfico de uma função exponencial. A gente vai começar utilizando o nosso f de x igual a 1/3 elevado a x. Então, a gente vai substituir esse x por alguns valores, menos 2, menos 1, 0, 2 e 1, para poder fazer o nosso gráfico. Então, o nosso primeiro número é menos 2. Ele é um número negativo. Então, a gente vai ter que tornar ele um número positivo. Para tornar ele positivo, a gente tem que fazer a inversão dos valores, que vai dar, então, 3 sobre 1. 3 sobre 1 elevado a 2 vai dar 2 vezes 3 sobre 1, que é 9 sobre 1, que é o próprio 9. Depois disso, a gente vai ter o menos 1, repetindo o mesmo processo, que vai dar 3 sobre 1. 3 sobre 1 é o próprio 3 sobre 1, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 3 sobre 1 é o próprio 3. Depois disso, a gente vai ter o 0. Todo número elevado a 0 é 1. Depois, o 2. 1/3 elevado a 2 é igual a 1/3 vezes 1/3, que é igual a 1/9. Depois, o nosso último número, que é 1. 1/3 elevado a 1 é 1/3. Como a gente viu, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Depois disso, a gente vai fazer o nosso plano cartesiano para poder montar o nosso gráfico. Para todo número em x, a gente vai ter um correspondente em y. Então, os nossos dois primeiros pontos são menos 2 e 9, como a gente fez a conta lá na nossa tabela. Então, ligando menos 2 e 9, a gente vai obter o nosso primeiro ponto. Depois disso, a gente vai ter 3 ligado a 1, que vai formar o nosso segundo ponto. Depois disso, a gente vai ter 1 e o 0, formando o nosso terceiro ponto. Depois disso, o nosso quarto ponto vai ser 1/3 ligado a 1. E por último, o nosso último ponto, que já é bem próximo à linha de x, que vai ser 1/9 com 2, formando o nosso último ponto. Assim, então, a gente vai formar o nosso desenho do nosso gráfico da nossa função exponencial. Vamos explicar agora como resolver um exercício de juros composto. Primeiro, recolhemos os dados do exercício. M é o montante final, que é o que queremos descobrir. O C é o capital, que é 1.200. I é a taxa de juros, que é 1,5. Temos que transformar em um número decimal, que é só dividir por 100. Encontramos 0,015. E T é o tempo de aplicação, 1 ano, que é igual a 12 meses. Utilizaremos a fórmula M, que é o montante final, igual a C, que é o capital inicial, vezes 1 mais I, que é a taxa unitária de juros, elevado ao tempo. Então, temos M igual a 1.200 vezes 1 mais 0,015 elevado a 12. M é igual a 1.200 vezes 1,195618. Então, temos um montante final de R$ 1.434,74 ao final de um ano de rendimento.